Repete comigo. Disciplina positiva não é permissividade. Disciplina positiva tem limites. Vamos lá? Vamos conversar um pouco sobre isso, porque tá todo mundo confundindo as coisas e a gente precisa, sabe, de uma forma geral, a gente precisa botar um pouco de ordem, botar um pouco de limites na galera que tá achando que é tudo oba-oba, tá bom? Mas antes eu quero fazer aquele convite especial para você aí que tá assistindo o meu canal no YouTube. Se inscreva no meu canal se você gosta de conteúdos assim, né? Então eu vou ficar muito feliz que você tá aqui inscrito, ativando o sininho. Você sempre vai ver, toda semana, conteúdo novo, inédito, falando sobre infância, sobre relações, enfim, tudo isso que, se você gosta, você vai encontrar aqui. E outra coisa também que eu queria dar, que é uma grande surpresa que eu tenho para dar para você aqui. Sim, O Poder do Afeto, meu mais novo livro, foi lançado pela editora Fontanar, que é um selo da Companhia das Letras, onde eu mostro em 21 dias um guia para você conhecer e encontrar o equilíbrio na relação com o seu filho. Ou seja, são 21 dias aqui onde eu vou pegar na sua mão e a gente vai caminhar juntos nessa jornada em busca de equilíbrio, de prazer na relação com os nossos filhos, no sentido de não precisa ser tão pesado assim. E aqui dentro, veja só, como o tema dessa conversa que eu estou falando, também falo sobre limites, porque limites fazem sentido dentro da criação dos nossos filhos quando a gente está falando na perspectiva da disciplina positiva. Então aqui não tem só disciplina positiva, tem tudo que eu conheço, está tudo aqui condensado num livro em que você vai poder pegar e passar dia após dia, aprendendo um pouquinho, botando em prática. Não vai ser daqueles livros que você vai parar de ler e vai falar, e agora, por onde eu começo? Não, aqui você vai ter um caminho para seguir, tá legal? Então compre, tem link aqui na descrição, compre para dar de presente, vai ter também não só o livro físico, mas também tem e-book, se você quiser, então tá tudo lá, e eu tenho certeza que vai te ajudar pra caramba, porque o que tem de amor nessa escrita, que tem de dedicação nesse trabalho aqui, você não tem ideia. Muito bem, vamos lá. A necessidade de fazer essa conversa aqui, ela veio de uma... Sempre vem, né, essa vontade, porque tá todo mundo confundindo tanto essa coisa de educação positiva com disciplina positiva, com falta de limites e tudo mais. Então eu vou tentar juntar tudo isso aqui, pra gente tentar fazer sentido disso tudo, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa hoje em dia, uma quantidade crescente de pessoas está criticando e acusando a educação positiva, de uma forma geral, como sendo sinônimo de permissividade. E a partir daí, essas pessoas começam a se achar no direito de esculhambar a criança, porque para mim, tudo isso é uma grande fachada para você esconder um ódio inconsciente, ou às vezes muito consciente, de crianças. Porque as pessoas pegam, olha, isso é permissividade, a sua criança fica insuportável, fica birrenta, cospe na cara e não sei o que lá. Eu já vi isso. E assim, aí você vai perguntando, e eu sempre me dou esse trabalho de perguntar, tá, me diz, quando é que aconteceu isso? Ah, não, foi uma amiga que me contou. Ah, não, porque eu vi isso em outro lugar. Ah, porque eu vi uma pessoa, sabe? Então, assim, não existem casos concretos. Então, esse é um ponto bastante problemático, mas não é novo. Sempre existiu. Sempre existiram pessoas que, por algum motivo muito esquisito, esqueceram que já foram crianças e talvez até pela forma como foram tratadas quando crianças, precisaram esquecer que foram para continuar hoje em dia, inclusive, propagando ódio à criança. Então, assim, é uma questão a se analisar, né, vamos dizer assim, mas eu acho que é uma questão muito grave, porque agora estão pegando essa generalização do que é educação positiva e falando que, olha, eu vejo pessoas falando de educação positiva e é tudo uma porcaria, e as crianças que vêm, eu já fiz inclusive falas sobre isso aqui, né? Mas recentemente eu fiz no Twitter muito especificamente sobre isso, sobre como que as pessoas estão falando, estão atacando isso ainda. E qual que é o grande problema? O grande problema é que, primeiro, você junta tudo isso dentro desse balaio que foi criado, que é a educação positiva. Educação positiva não existe. Ela existe porque muita gente acabou chamando isso, mas ela foi derivada dessa disciplina positiva, que foi essa forma de você educar crianças e disciplinar crianças promovida pela Jane Nelson originalmente, que obviamente ela utilizou as bases fundamentais ali de teoria de Alfred Adler, Rudolf Dykes, então assim, tá tudo lá. Beleza? E tem um livro para isso, para todo mundo ler, para todo mundo consultar. Essa é, inclusive, uma das bases dos meus ensinamentos quando eu propago sobre, né, infância por aqui. Eu sempre falei sobre disciplina positiva, você procurar nos meus conteúdos, você vai ver uma quantidade infinita, praticamente, de conteúdos sobre disciplina positiva, mas não apenas isso, também criação com apego, teoria do apego, então tá tudo aqui, dentro do que eu converso aqui. Mas eu sempre tive muito cuidado para dar nome às coisas.
É importante você dar o nome certo às coisas. Eu não chamo de educação positiva, porque educação positiva é um negócio que alguém inventou porque não queria ficar usando o nome disciplina positiva, porque é muito específico, e aí todo mundo agora fala, e aí virou qualquer coisa. Qualquer coisa cabe dentro de educação positiva. Assim, você pode pegar qualquer limite. Inclusive, assim, como pessoas já falaram para mim, olha, mas eu já vi profissionais falando em nome da educação positiva e dizendo que crianças não, e nem adolescentes precisam de limites. Já está errado aí, entende? Por quê? Porque na disciplina positiva, que é onde a gente começa toda essa discussão, não tem como a gente falar que não existem limites dentro da disciplina positiva. Existe os dois principais pilares da disciplina positiva são gentileza e firmeza. A gentileza ela vem dentro dessa ideia, desse contexto da gente ser gentil, obviamente, com as crianças, mas no sentido de sermos acolhedores, sermos empáticos, lidarmos bem com os sentimentos que elas têm, ajudá-los nesse processo. E a firmeza vem justamente na figura dos limites, da gente oferecer ali as escolhas limitadas, porque aí você tem por exemplo, a escolha limitada ela é uma excelente forma de você exemplificar o que é a gentileza e a firmeza. Ou seja, as escolhas limitadas eu vou dar limite, porque eu vou dar, sei lá, 2 escolhas para o meu filho, ele vai poder escolher entre 2 coisas, mas eu estou dando alguma escolha. Então a gentileza e a firmeza, entende? Mas a firmeza, ela está presente desde o início. É um pilar fundamental da disciplina positiva. E a firmeza ela se estabelece muito claramente na figura do limite. Essa coisa de você colocar limites é importante para a criança. Assim, eu fico embasbacado de ver pessoas falando que crianças não precisam de limite. Gente, limite é contorno, limite é afeto também. Quando a gente não dá limites para uma criança que não tem o cognitivo ainda completamente desenvolvido, ela não vai se sentir estruturada e segura no lugar onde ela está. Limite, por exemplo, não é só você não pode pular no sofá. Limite é, por exemplo, você estabelecer uma rotina para aquela criança, para o dia daquela criança. Essa rotina ela pode ter participação na elaboração da própria criança. Aí você vê a parte da gentileza. Mas essa rotina existe e essa rotina não é algo ruim para a criança. Esses limites de rotina são importantes para a criança saber, porque a criança precisa de previsibilidade, ela precisa entender o que vem depois daquilo que ela está fazendo agora. Senão ela se sente angustiada, senão ela se sente insegura, ela não sabe o que vai acontecer depois, ela vai começar a perguntar e ela vai se desorganizar emocionalmente. Então, limites são muito importantes para as crianças. Não entendam que uma educação que é respeitosa passe por largar a mão de limites, porque limite faz parte da necessidade básica da criança para se organizar, para se estruturar internamente. Percebe? Então, por isso que eu acho que é tão complicado a gente ficar usando esse termo tão amplo, tão de guarda-chuva, que é a educação positiva. E aí, é claro, você abre leque aí para um monte de outros termos, educação sem violência, educação positiva, educação, sei lá, compatível com alguma coisa. Você tem um monte de coisa. E na maioria das vezes esses termos eles são criados por pessoas que estão querendo oferecer algum serviço, algum produto, e que por mais que elas tenham uma genuína vontade de ajudar as pessoas, isso acaba gerando muita confusão, porque ninguém sabe qual que é a origem fundamental, teórica, qual que é a base teórica disso. Então, por isso que quando eu sempre falo aqui, eu vou falar sobre disciplina positiva. E aí eu vou falar sobre disciplina positiva porque existe uma base teórica, qualquer pessoa pode ir lá e consultar aquela base teórica. Pode ler o livro Disciplina Positiva de Jane Nelson, que é o primeiro livro, que é o que mostra todo esse aparato teórico e prático também, porque é um livro que tem muita parte prática ali, do que é essa coisa chamada disciplina positiva. Então, se você está aí ouvindo alguém falando sobre, às vezes, disciplina positiva ou educação positiva e fala sobre a ausência de limites, saiba, isso não é disciplina positiva. Ou a pessoa não entendeu, sei lá, o capítulo 1 do livro, porque isso daí está no início, sabe? Então a gente precisa entender que o limite é fundamental para a vida da criança. Não só da criança, mas obviamente para todos nós aqui. E é por isso que me deixa tão angustiado, porque tudo isso só oferece, vamos dizer assim, recurso para as pessoas que já odeiam criança, já logo de cara, para propagar mais esse ódio, fingindo que estão fundamentados em alguma coisa. Então, aí vão falar, não, porque isso é permissividade, não, porque eu já vi na escola de não sei o quê, não, porque eu sou professora, e aí os pais que praticam educação positiva são muito permissivos e os filhos ficam cuspindo na nossa cara. Gente, calma, para, porque assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Primeiro, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala. Se você fala assim, não, porque os pais que eu conheço, eles todos praticam educação positiva.
praticam mesmo? Você já conversou diretamente com eles? Já fez-se uma reunião? Já se juntou à comunidade? Porque assim, se você tem, por exemplo, dentro de uma sala, crianças que estão cuspindo e violentando as outras, a gente precisa parar, opa, sinal vermelho, para todo mundo, chama todo mundo para conversar para a gente tentar resolver esse problema. E a partir daí a gente vai entender, será que todos esses pais realmente vão falar, não, a gente usa aqui a disciplina positiva, a gente não dá limites para os nossos filhos. Essas pessoas então tiveram um entendimento completamente equivocado do que é disciplina positiva. Mas aí se a pessoa fala, não, porque é educação positiva, porque eu vi uma influencer falando isso, ou uma outra influencer, ou um cara falando aquilo, e aí fica complicado. Então a gente não pode misturar as coisas. E a gente precisa sim se colocar. E aí agora eu falo, essa mensagem eu faço inclusive para você aí que está me assistindo e que você fala sobre disciplina positiva, entenda que parte dessa crítica que existe não se faz diretamente em cima da disciplina positiva, mas desse guarda-chuva da educação positiva. E é por isso que é tão importante a gente ajudar as pessoas a entenderem o que é o que e a diferenciar do que a gente está falando. Porque disciplina positiva, de novo, é sobre limites. É também sobre gentileza, sobre empatia, sobre não violência? É, mas é sobre limites também. Então, se a pessoa fala que não tem que ter limite, já descarta logo que aquilo ali não é disciplina positiva. É qualquer outra coisa, mas não aquilo. E aí é claro que eu não vou aqui ficar fazendo juízo de valor, até porque assim, eu preciso da base teórica daquilo que as pessoas estão chamando. Então assim, educação positiva, qual que é a base teórica disso? Não sei. É um aglomerado de posts, de textinhos, de rede social, e como é que eu vou chegar à base teórica daquilo? Nunca consegui. Se você inclusive tiver aí, me manda nos comentários, me manda via DM, me manda por e-mail, que eu vou adorar me debruçar sobre isso daí, porque eu tenho muita curiosidade para entender de onde vêm essas coisas. Mas o que é importante a gente entender é que tem esses dois fatores. Ou seja, o fator, a pessoa utiliza algo, dá uma mexida, dá uma generalizada absurda para só usar aquilo como pano de fundo para promover ódio à criança. Isso existe muito. E um outro ponto que é essa promoção de forma completamente descabida do que é disciplina positiva sem ser disciplina positiva, porque é isso. O ponto fundamental é gentileza e firmeza. Firmeza são limites, então firmeza é limite, então assim, não tem como a gente associar permissividade, ausência de limites, à disciplina positiva. E só fazendo o último adendo aqui, porque as pessoas falam isso numa perspectiva de que, mas é porque, né, o que é bom mesmo é ser autoritário. Também não é bom ser autoritário. Para a criança é péssimo tanto ser autoritário quanto ser permissivo, porque nenhuma dessas visões de educação passam por atender às necessidades daquela criança, de enxergar aquela criança como um indivíduo, como um ser humano digno de respeito e que tem necessidades a serem atendidas. O autoritarismo acho que é mais fácil você entender, né? Porque a criança ela é simplesmente ignorada, os desejos dela são completamente ignorados e todas as ferramentas disponíveis serão utilizadas para controlar o comportamento daquela criança através de humilhação, opressão, vergonha, né? Violência física ou verbal, humilhação, então tudo isso. Ou seja, isso aí não é bom para a formação dessa criança. Por outro lado, a permissividade, que está nesse lugar de oferecer tudo aquilo que a criança quer, a criança que escolhe tudo que ela quiser, a criança não tem limites, isso daí também é péssimo para a criança, porque, de novo, ela precisa de contorno. Ela precisa de limite para se sentir segura, não só no mundo em que ela vive, mas na relação que ela está construindo com aqueles cuidadores principais. E a permissividade, inclusive, ela não ajuda em nada a criança a elaborar sobre os sentimentos dela, porque se a criança está chorando porque ela queria um brinquedo, e aí ela ganha aquele brinquedo como uma forma de calar aquele choro, ela também não está recebendo ajuda nenhuma para entender o que ela estava sentindo ali, que frustração era aquela e como lidar com aquele sentimento da próxima vez, porque ela sempre foi silenciada. Ou seja, em resumo, tanto autoritarismo quanto permissividade silenciam as emoções da criança. E é na disciplina positiva que a gente encontra ali esse lugar em que a gente pode acolher, pode ajudar a nomear as emoções dos nossos filhos, ajudar os nossos filhos a construir repertório emocional para lidar com tudo isso, ao passo que a gente também oferece os limites, os contornos que fazem sentido, inclusive, né? Porque não dá para inventar limite maluco e achar que a criança vai seguir só porque a gente quer, né? Aí já é uma outra característica narcisista e talvez um pouco sádica desses adultos que querem só impor uma ordem porque sim, né? Então tem que fazer sentido. Então, minha gente, em resumo é isso, tá bom? Se você ouviu, é permissivo porque não dá limites e aí a disciplina positiva é uma porcaria, tá errado, a pessoa não entendeu nada, você pode se dispor a explicar, como eu venho me dispondo a explicar há 11 anos já praticamente isso aqui na internet,
Mas se você também não quiser, tudo bem, deixa passar. Só entende que existem essas duas vertentes, das pessoas que usam isso para, na verdade, divulgar ódio à criança, mas existe também esse problema dessa atualidade que as pessoas, tá todo mundo, ninguém quer usar disciplina positiva, todo mundo quer criar seu próprio termo descolado para poder vender, para aparecer diferente das outras pessoas. E aí nessa as pessoas inventam qualquer coisa. E aí qualquer coisa é qualquer coisa, né? Não é disciplina positiva. Tá legal? E lembrando, inclusive, tá? Eu tenho minhas próprias críticas à disciplina positiva, porque para mim eu não sou assim, disciplina positiva lá, meu Deus, é tudo na vida. Eu tenho minhas certas críticas também à disciplina positiva. Se você procurar, você vai encontrar conteúdo meu falando sobre quais são essas minhas críticas, mas assim, a minha crítica não é sobre a ausência de limites, porque existe, entendeu? Então assim, eu critico outras coisas. Você pode até ver se você tiver curiosidade. Mas, cara, limite não, entendeu? Pô, a gente precisa ter limite na crítica à disciplina positiva. E o limite é dizer que não pode, que não tem limite, entendeu? Assim, ficou confuso, mas acho que você entendeu o que eu quis dizer, tá bom? Bom, acho que é isso então. Se você curte esse tipo de conteúdo, me ajuda a divulgar ele. Manda ele para as pessoas, manda para seus grupos de WhatsApp, faz essa conversa girar, me ajude a tentar pelo menos diminuir um pouco esse desentendimento absurdo que existe sobre a disciplina positiva, sobre a ausência de limite, que é uma coisa completamente descabida, assim, né? Então você pode também fazer a sua parte me ajudando a divulgar esse conteúdo por aí. E se você gosta bastante do meu conteúdo, não se esqueça, hein? Ó, O Poder do Afeto já está disponível para você comprar. Meu novo livro é o meu 5º livro, se eu não me engano. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. É o meu 5º livro, tá bom? Então, se você quiser ler esse livro daqui para pais, mães, educadores, profissionais, esse livro daqui tá uma belezinha para te ajudar a passar por esses 21 dias de uma forma mais equilibrada, aprendendo coisas novas e colocando em prática não só coisas relacionadas à criação do seu filho, mas também a como você vai se perceber nesse processo, a como você vai se cuidar durante todo esse tempo, tá legal? Então, fica aqui a minha dica final. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.